Bom dia, João Pessoa, bom dia, Paraíba, começando mais uma sabatina aqui da Câmara Municipal João Pessoa. Hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado é o candidato veneziano Vital do Rego. A nossa sabatina ela vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro bloco vai conter perguntas realizadas pela população, o segundo bloco, perguntas realizadas pelos vereadores, e o terceiro bloco, perguntas destinadas para os jornalistas. Então fica ligado, acompanhe tudo através da nossa TV Câmara e também aqui no nosso Instagram. E você também pode acompanhar todas as nossas movimentações no nosso Twitter. E para você interagir, basta colocar a hashtag Conexão Eleitoral. Fica ligado e vamos aproveitar e acompanhar tudo aqui. A assessoria de todos os candidatos tem conhecimento das normas e cada um dos assessores assinou este documento. Conheça agora as principais regras do Conexão Eleitoral. Os candidatos vão responder perguntas da população, dos vereadores e de jornalistas convidados e terão 3 minutos cronometrados para responder. Os temas serão educação, saúde, infraestrutura, gestão financeira, meio ambiente, projetos estruturantes, emprego e renda e cultura. A sabatina terá duração de 90 minutos, divididos em 3 blocos, com 2 intervalos. Cada bloco terá 25 minutos de duração e, ao final, o candidato poderá usar mais 4 minutos para as considerações finais. Neste primeiro bloco, contamos com a participação da população. Nas últimas semanas, as equipes de reportagem da TV Câmara se posicionaram em pontos estratégicos da cidade com um púlpito, oferecendo às pessoas a oportunidade de perguntar diretamente ao candidato. Eles não sabem a quem será dirigida a pergunta, e a pergunta foi feita espontaneamente nas ruas de João Pessoa. No primeiro e segundo blocos, nós vamos sortear um tema, em seguida nós vamos sortear as perguntas relacionadas àquele tema. Todas as perguntas são enumeradas. Uma outra observação importante é que as perguntas da população contemplaram temas que não estão no documento e não foram previamente acertadas com os candidatos, mas a nossa produção direcionou para a pasta de projetos estruturantes para que não deixem de ser respondidas pela relevância do tema, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Várias perguntas foram feitas sobre segurança e nós encaixamos aí no projetos estruturantes. São 8 temas que eu gostaria só de lembrar: educação, saúde, infraestrutura, gestão financeira, meio ambiente, projetos estruturantes, emprego e renda e cultura. Vamos então agora ao sorteio do primeiro tema. Adriana Menezes já está com o tema nas mãos. Gestão financeira. Vamos agora sortear a pergunta sobre esse tema, gestão financeira. É a pergunta número 5. Vamos lá. Candidata, faz 20 anos já que eu moro na Paraíba e eu tenho uma dúvida que me intriga há muito tempo. No caminho daqui para Campina Grande é muito boa a estrada, a iluminação, a questão da infraestrutura é ótima. Mas me explica, por favor, por que nenhuma empresa se instala, exceto o posto de gasolina e o hospital metropolitano daqui até lá, já que há tanta infraestrutura? A minha suspeita é de que empreender na Paraíba é muito difícil por causa da carga tributária. Qual é a sua opinião e proposta a respeito? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para responder. Bem, eu tenho que utilizar, porque devo, até por uma questão de gentileza, de educação, dirigir nas palavras iniciais com cumprimentos à iniciativa da Câmara, e aí menciono ao nosso presidente Guinho, quero saudar Emmanuel Santos, vereador Marcílio HBE,
Rinaldo Maranhão, Marcos Henrique, querido companheiro, presidente Nikita Leitão, Milanês Neto, Damásio Franca, Marcelo da Torre, companheiro nosso em entrevista, Luiz da Padaria, vereador Mangueira, Luiz Flávio, vereador Tiago, vereador Júnior Leandro. Bem, penso que citei a todos e quero saudar com muita satisfação e efetivamente minha companheira de chapa, querida professora Maísa Cartaz, saudando a todos os demais presentes, os que fazem a cobertura junto à TV Câmara, pela iniciativa, todas as iniciativas que se predispõem a dar oportunidade de cumprimentar ao deputado Ricardo Barbosa, que oferecem as chances para que os postulantes possam levar, dando conhecimento sobre suas ideias ao público paraibano que vai se ater a essa escolha tão importante, são merecedoras das nossas referências congratulatórias. Dizer ao nobre companheiro que faz a pergunta sobre o porquê nós não observamos investimentos que cheguem à Paraíba, quais seriam essas razões, nós precisamos de um governo que saiba se portar, levando a realidade do nosso Estado para que atrações desses investimentos possam ser efetivamente realizados. A Paraíba passa por momentos onde o seu próprio PIB demonstra a necessidade de que nós a reestruturemos. E uma das razões que me faz empolgado na condição de candidato ao governo é o de promover essas mudanças, focando nas questões que dizem respeito ao emprego, à geração de oportunidades, e para que nós as tenhamos, nós temos, de fato, as condições para fazê-lo. E aí cito, a partir da nossa capital, investimentos para a promoção da nossa indústria turística, quando nós falamos sobre a precarização ou a precariedade que observamos quando o Estado não tem, exemplificamos, investido para uma zona de processamento mineral numa região tão rica como é a do Seridó, a agroindustrialização de produtos agrícolas na região de Souza, vereador Nikita Leitão, um polo calçadista para Campina Grande ou um polo de comercialização e fabricação têxtil para a região de São Bento. Então, razões existem. Você não tem. Nós só tem até 3 minutos para responder, mas houve esse cumprimento no início. Então vamos então agora para o sorteio do próximo tema. Ali no telão. No telão nós temos um cronômetro com o tempo de cada fala. Assim que a pergunta for feita, aparece o cronômetro. Olha, o próximo assunto então, o tema é projetos estruturantes. Vamos agora ao sorteio da pergunta enumerada para facilitar aí, tecnicamente para a gente a exibição. A pergunta é a número 3, projetos estruturantes. Bem, aqui no estado da Paraíba nós temos 14 municípios que são tombados pelo IPAEP, né, pelo Patrimônio Histórico e Artístico do estado da Paraíba, e mais uma dezena de municípios que tendem a estruturar também reconhecidos por esse instituto. No entanto, nós sabemos que o quadro de funcionários efetivos desse instituto ele é reduzido e o orçamento ele é muito limitado. Diante disso, eu queria perguntar a candidato e aos convidados qual a proposta para melhorar institucionalmente o IPAEP, devido à sua importância enquanto instituto, e assim viabilizar mais a fiscalização e as ações do nosso território, né, paraibano, referente a salvaguarda dos direitos culturais. Até 3 minutos, candidato. Nós vamos responder a pergunta de Paula Ismael. Paula, a deficiência que você menciona do IFAEP são deficiências que nós encontra-se com funcionários prestes e muitos destes que ainda não se aposentaram porque não houve a realização de concursos públicos. O meu exemplo como gestor em Campina Grande, por si fala, nós realizamos 12 concursos públicos, nós tivemos a oportunidade, portanto, de conceder a tantos e tantos o acesso ao serviço público da maneira como constitucionalmente é previsto. E aí, paralelamente, como são projetos estruturantes, nós temos um
cabedal de iniciativas previstas, e algumas destas, inicialmente, com a parceria que já foi apontada e que já foi acolhida pelo próprio presidente Lula, de podermos realizá-las a partir de janeiro de 2023. Esse é o nosso compromisso, realizar concurso público, valorizar os nossos servidores. Seguimos agora para o próximo tema. O tema agora é saúde. Vamos então agora sortear o número da pergunta sobre saúde. Pergunta número 3. Durante a pandemia, muito se falou sobre a questão de higienização, de limpeza dos ônibus por causa da Covid. Só que, após esse período agora que estamos retornando às aulas, retornando às atividades, muitas vezes nos ônibus é encontrado insetos, baratas e muitas outras coisas que não são muito adequadas para a saúde, além de ônibus acabados. Então, novamente, quais seriam as propostas para resolver essa questão de vários ônibus, como melhorar essa frota e como manter a saúde e segurança das pessoas dentro dos ônibus? Vanderlei Soares fez a pergunta, o senhor tem até 3 minutos. Vanderlei, de fato, a questão que atinge a sua preocupação, que é uma preocupação, de fato, que nos chega ao conhecimento, ela é aquilo que diz respeito a transportes públicos intermunicipais. Mas eu quero falar sobre saúde, e o nosso compromisso é o de fazer uma saúde ágil, dinâmica, descentralizada, governadora Marisa Cartacho. Nós observamos durante esses últimos 3 anos e meio uma gestão que não se preocupou efetivamente em garantir essa descentralização, universalizar, vereador Nikita Leitão, os serviços da área de saúde também, não apenas para a área de saúde. E uma das razões que traz-me aqui para falar com muita veemência e com muita disposição é a de construir, exemplifico, o caso do Hospital de Trauma da região do Sertão da Paraíba, e criar as policlínicas e com as policlínicas inserir os serviços de telesaúde, já que estamos num processo avançado de ferramentas tecnológicas que devem ser, na sua amplitude, utilizados. Os centros de diagnósticos de imagem também é uma das nossas intenções de fazer, mas substancialmente fazer essa descentralização. Não é compreensível, concebível que situações como as que passam gestantes, notadamente as gestantes com alto risco em suas gravidezes, né, tenham que se deslocar ou para Campina Grande, ou para Patos, ou para João Pessoa, porque você não tem uma rede de maternidade com UTIs neonatal disponibilizada, essa rede, ao atendimento com um serviço, repito, desconcentrado à saúde. Eu aí faço as menções pela oportunidade que a pergunta me confere. Candidato, nós temos ainda 11 minutos de sabatina neste emprego e renda. Vamos então sortear a pergunta enumerada. É a pergunta número 2. Gostaria de saber aos candidatos a governador do estado da Paraíba qual as suas metas para o primeiro emprego do jovem na Paraíba. Diomedes Fernandes faz a pergunta. Diomedes, é uma das principais, se não a prioridade, juntamente com o combate à fome, tenho falado muito sobre a geração de oportunidades de empregos com a sua respectiva distribuição de renda. Nos primeiros 4 meses, em levantamento feito pelo CAGED, o Estado da Paraíba foi um dos que apresentou piores números, ou seja, aproximadamente 250 mil paraibanos encontram-se desempregados. Esse é um dado que nos toca, que nos preocupa, que exige que nós tomemos as devidas providências. A primeira indagação, quando se falava sobre como atrair empreendimentos, vendendo o Estado, ou seja, promovendo o Estado, criando as condições de uma nova ambiência, fazendo com que nós desburocratizemos
também, existe um gargalo nos processos, que são processos de licenciamento. Mas eu falava, en passant, e agora mais concentradamente, nós temos como fazê-lo através do empreender, transformando numa agência empreender e tornando o Estado um avalista que muitas das vezes não se apresentou como tal, em linhas de financiamentos, pequenos financiamentos que o BNB, o BNDES se propõe a fazer. O BNB é o maior banco latino-americano para financiar pequenos e microempreendedores, e nós temos a nossa carta-programa esse compromisso de fazer no início da nossa gestão, pelo menos garantir 30 mil desses novos empreendimentos, em linhas que beneficiem as mulheres, em linhas que beneficiem o primeiro emprego, em linhas que beneficiem as pessoas idosas, que muitas das vezes são afastadas e não lhes são permitidas os acessos ao mercado de trabalho. Repito, nós temos que investir nos 3 setores. A agropecuária, ela responde por um quinhão considerável, mas foi totalmente marginalizado, esquecido e lateralizado. Eu falei sobre a zona de processamento mineral para exportação na região do Seridó. Eu falei sobre o centro de produção e comercialização têxtil na região de São Bento. Nós poderemos sim ter o centro de comercialização e produção calçadista em Campina Grande. A indústria turística, que tem na sua cadeia mais de 52 ou 52 atividades, quantos milhares de empregos não poderiam estar sendo gerados? Investir também na formação dos nossos alunos egressos do ensino médio, que afinal, quando eles saem do ensino médio, podem ter em parceria com empresas uma bolsa que nós estaremos oferecendo por um período de 4 meses, garantindo, portanto, a condição de capacitação para uma inserção futura no mercado de trabalho. Vamos então agora para o sorteio do próximo tema. Temos ainda 5 minutos desse primeiro bloco. O tema é infraestrutura. Vamos sortear a pergunta. Pergunta número 7. Candidata, a malha viária do estado da Paraíba é muito boa, mas se tivéssemos desenvolvido trens para que a gente pudesse levar os alimentos da capital para o interior, eles chegariam de 40 centavos a R$1 o quilo mais barato, a depender do alimento que estamos falando. Arroz, feijão, goma de tapioca chegaria a 40 centavos mais barato, e é um número que eu falo com propriedade. O que pode ser feito para que tenhamos mais incentivo a nível estadual, dentro da competência do governador ou da governadora, para que a gente tenha melhor acesso à questão da malha ferroviária no nosso estado? Candidato, o senhor tem até 13 minutos. Vamos então agora a partir da contagem do cronômetro. Ela é muito pertinente, essa indagação, e nos oferece condições para que firmemos, haveremos de ser um governador que vai buscar essas soluções. Ao contrário do que nós observamos, cruzar os braços, como temos visto com a atual gestão, não trará as soluções que são desejosas e que são, de fato, esperadas por nós. O marco regulatório das ferrovias, que foi recentemente aprovado no Senado e na Câmara Federal, permitirá investimentos e parcerias público-privadas. Há um processo necessário de reestruturação desta malha, que tanto nos servirá como transporte mais barato, transporte seguro, como também economicamente permitindo que o custo da nossa ou das nossas produções, as mais variadas, se deem com valores menores. Buscar essas parcerias para a reestruturação da malha ferroviária instalada em nosso território será, sim, como também já me posicionei, uma das nossas tarefas. Quando fala-se sobre infraestrutura viária, em que pese termos conseguido muito, principalmente quando foi posto o fim do isolamento de 54 cidades, o atual governo negligencia. Quem tem andado, e nós temos andado muito, governadora Marisa Cartacho, temos
observado porque há uma ausência, um negligenciamento quando o DR, por não ser descentralizado, vereador Marcelo da Torre, termina por deixar estradas completamente abandonadas, esburacadas, vereador Júnior Leandro, o que é altamente prejudicial a todos, desde ao setor da economia, aos próprios cidadãos que se deslocam com grandes dificuldades. Esse processo de descentralização do BR será uma das nossas iniciativas. Tenho com o presidente Lula firmado uma parceria e um dos projetos inicialmente que serão apresentados é exatamente o de dar sequenciamento à BR-230 com a sua duplicação, iniciada a partir de Campina Grande, mas que precisa chegar até o seu final, até a altura de Cajazeiras. Como também aqui em João Pessoa houve duas promessas do atual governante. Uma que diz respeito, vereador Damásio Franca, o arco metropolitano para a região metropolitana da capital. Absolutamente ninguém tem informações a esse respeito, como mais recentemente uma promessa do viaduto de Cristo até Água Fria. E isso não foi feito. Nós temos que ter um governo que deixe de ser o governo das promessas, o governo dos anúncios de licitações ou de momentos de ordem de serviços, para ter um governo operante, um governo ágil, dinâmico e realizador. Obrigada, então, candidato. Nós encerramos agora esse primeiro bloco com a participação da população. As perguntas foram gravadas nos diversos pontos da cidade, universidades, praças, hospitais, enfim. Essas perguntas já foram feitas da população. No próximo bloco, a gente vem com a participação dos parlamentares dessa casa. As perguntas dos vereadores. Vamos a um rápido intervalo. Pois é, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o primeiro bloco da sabatina. O candidato Veneziano Vital do Rego falou sobre algumas questões importantes aqui na cidade de João Pessoa e também na Paraíba, a respeito de educação, a respeito de saúde, de infraestrutura, enfim, a respeito disso tudo. Vale lembrar também, mais uma vez, e reforçar que todas as perguntas elas foram gravadas anteriormente, então elas servem para todos os candidatos, então não foi nada específico para o candidato Veneziano Vital do Rego. Nesse momento a gente vai dar uma pausa aqui e retornamos já para o próximo bloco, só lembrando, o próximo bloco vão conter perguntas dos vereadores que também já foi previamente gravado. E com vocês a minha amiga Madu, que está aqui na minha frente, que vai dar um recadinho para você agora. Bom dia a todos, está acompanhando aí o nosso ao vivo com o Bruno Noronha, que está acompanhando essa live nacional da governo do Estado, mais especificamente com o candidato Veneziano Vital do Rego. Se você está de olho nas nossas redes sociais, já estamos no Twitter, mostrando também e falando para você o que está acontecendo ao longo da sabatina. Lá no arroba Câmara de Governo, a gente trouxe quais foram as propostas feitas aqui pelo candidato ao governo, Veneziano Vital do Rego. Ele que falou das propostas para a saúde, falou sobre descentralizar serviços, construir o Hospital do Trauma do Sertão, inserir serviços de telesaúde para a rede, além de criar diagnósticos